Momento de reflexão. A Igreja Evangélica Palavra da Cruz em Sidrolândia traz uma mensagem de Deus para o seu coração, na voz do pastor Cláudio Morandi. Queridos, como é precioso nós, com a ajuda do Senhor, todos os dias, estar aqui juntos para meditarmos na verdade da palavra de Deus. Eu quero falar hoje, de evangélicos que de fato só tem um nome de evangélico, mas não sabe absolutamente nada do que é o evangelho. Então vamos abrir as nossas Bíblias em nome do Senhor Jesus Cristo, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, Gálatas, capítulo 1, vamos ler aqui a partir do versículo 6. Gálatas 1, vamos ler do 6 até o versículo 8, e depois vamos ter uma palavra de oração, pedindo que o Espírito Santo do Pai nos oriente nessa reflexão. Assim diz a palavra, Gálatas, capítulo 1, dos versos 6 até o 9. Vamos ler até o 9. Diz assim a palavra: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Só lembrando aqui, essa palavra anátema, ela significa maldito. Versículo 9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Então vamos ter nesse momento uma palavra de oração. Nosso Pai, que alegria poder abrir a Tua palavra neste momento tão especial, porque todas as vezes que nós nos reunimos para estudar a Tua palavra, é uma ocasião muito especial, porque o Teu Espírito que a inspirou é aquele que revela e interpreta para nós. Por isso, Pai, traz luz, nos dê visão espiritual, entendimento espiritual, tira da nossa mente toda a perturbação, tira da nossa mente todo o cansaço, e permita, meu Pai, que Teu maravilhoso Espírito Santo, aquele que foi designado com este ministério tão lindo para falar de Cristo, fale aos nossos corações. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Precisamos da Tua sabedoria para então termos entendimento e conhecermos plenamente a verdade da Tua palavra. Pai, esteja movendo e trabalhando nos corações daqueles que estarão nos ouvindo nesta oportunidade. Pai, quem somos nós para compreender a Tua palavra, se o Senhor mesmo não a revelar? Faça isso. Nós esperamos em Ti, confiamos em Ti, e que este tempo seja um tempo de edificação, seja um tempo em que a Tua igreja seja restaurada, seja um tempo em que o verdadeiro evangelho penetre nos corações, e Tu mesmo, Pai, venha operar regeneração mediante a Tua palavra. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Amados, Paulo está tratando com os Gálatas aqui, e ele está aqui completamente admirado de que eles estavam abandonando, deixando tão rapidamente aquele que os havia chamado pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre naquela época, que estava ocorrendo aliás, é que algumas pessoas estavam perturbando os Gálatas, querendo perverter o evangelho de Cristo. Aí Paulo diz o seguinte para eles: olha, meus irmãos, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que nós pregamos para vocês, que essa pessoa seja amaldiçoada. Olha, amados, o problema com o falso evangelho já existia lá no tempo de Paulo.
e continua até hoje em nossos dias. Há um grave erro hoje sendo feito em muitos púlpitos, em muitos livros e outras formas de ensino da Bíblia. Muitos estão ensinando um evangelho falsificado, ou o outro evangelho, como mencionado no texto que nós acabamos de ler. O apóstolo Paulo, ele continua a ensinar que este evangelho diferente é uma perversão do verdadeiro evangelho. Em vez de trazer a paz, ele traz uma preocupação na mente da pessoa. Ele traz uma dúvida. A palavra dúvida é duvia, é duas vias. E a pessoa não sabe qual direção tomar. Hoje eu estou muito perplexo, meus queridos, porque eu tenho conversado com tantos crentes totalmente perdidos neste emaranhado de evangelicalismo que não tem nada a ver com o verdadeiro evangelho da graça. E o diabo, ele é um mestre manipulador e imitador. E uma das grandes táticas que o diabo tem usado com grande efeito ao longo dos séculos é imitar alguma coisa. Para quê? Para oferecer uma versão falsificada dele que está perto o suficiente para ser crível para alguns, mas longe o suficiente da verdade para danificar as pessoas que nela acreditam. Então, eu quero verificar com vocês aqui alguns pontos que representam um falso evangelho. O que é um falso evangelho? É um cristianismo sem Cristo e a sua obra. Paulo, em 1 Coríntios 1:23, ele está dizendo aqui qual é a pregação. 1 Coríntios 1:23, a Bíblia diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado. Isso é muito importante. Cristo é a pessoa, crucificado é a sua obra que ele executou lá naquela cruz, sendo ele mesmo o executado. Então, cristianismo sem Cristo. Hoje nós estamos vivendo um cristianismo sem Cristo, onde as pessoas não amam o Senhor Jesus. E a Bíblia é tão clara. 1 Coríntios 16:22 diz: se alguém não ama o Senhor, seja anátema, seja maldito. Então, quantas pessoas frequentam as igrejas evangélicas, tocam no louvor, cantam no louvor, pregam a Bíblia, sem, contudo, amar o Senhor. As pessoas amam a obra de Cristo, mas não amam o Cristo da obra. As pessoas hoje estão morrendo pela causa de Cristo e não pelo Cristo da causa. É muito diferente. Hoje as pessoas amam mais a doutrina do que a Cristo. Não é verdade? Então, irmãos, estamos vivendo uma época de perdão sem arrependimento. Salvação sem regeneração. As pessoas às vezes vão para a igreja, se consideram salvas, mas no fundo, elas nunca foram regeneradas. O evangelho não entrou nelas. Por quê? Porque elas nunca ouviram o verdadeiro evangelho da graça. Porque o falso evangelho ensina também obras como requisito para a salvação. Temos hoje aqui o mormonismo, o catolicismo, testemunho de Jeová, ciência cristã, e outros exigem que obras sejam feitas antes de que a salvação possa ocorrer. Agora, o verdadeiro evangelho diz que as obras, elas são um resultado da salvação, não um requisito para a salvação. Eu sei que muitos que estão me escutando nesta manhã talvez podem perguntar: o que é o evangelho? Então nós vamos dar uma olhada no que a palavra de Deus, no que a Bíblia diz, o que é evangelho. Paulo, ele vai mostrar para nós de uma forma tão clara o que é evangelho, em 1 Coríntios capítulo 15, de 1 a 4, que diz assim: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam, e no qual estão firmes,
Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, guarde bem isto. O que é evangelho? Evangelho é morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. É aquilo que Cristo é, porque o evangelho é Cristo, e a sua obra, crucificado. Então, o apóstolo Paulo, ele está transmitindo para mim e para você o que ele recebeu. Ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, mas se Paulo recebeu essa morte de Cristo, ele também foi crucificado com Cristo. E Paulo, em suas cartas, se você ler com bastante cuidado, você vai descobrir que Paulo havia sido crucificado com Cristo. E não só Paulo, mas ele inclui todos nós. Por exemplo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, Paulo diz assim para Timóteo, também para todos nós, fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Então, Paulo está dizendo aqui para Timóteo, para mim, para você, que eu e você, nós só podemos viver com Cristo quando cremos em nossa morte com Cristo. Caso contrário, não se iluda, você nunca vai viver com Cristo. Porque a Bíblia não tem nenhum compromisso com aquilo que não está escrito. Né? Então, Paulo está entregando, está transmitindo aquilo que ele recebeu. Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, ele vai dizer para nós também, Romanos 6,6, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito ou destruído, para que não sirvamos ao pecado como escravos. Então, Paulo está mostrando aqui que ele havia sido crucificado com Cristo na cruz e que Cristo é sua vida hoje, pela ressurreição. Porque ele disse lá em Gálatas 2,20, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esta é a verdade da palavra de Deus. Cristo só pode viver em mim o dia em que eu crer que eu fui crucificado com ele. Se eu não crer neste fato, Cristo nunca será a minha vida. Hoje o problema de muitos crentes que estão vivendo um evangelho falso são, eu gosto de dizer que são evangélicos sem o evangelho. Evangélicos sem evangelho são evangélicos. Estão dentro dos templos evangélicos, profetizando, expulsando demônios, fazendo muitos milagres. Mas Jesus disse lá em Mateus 7, 22 e 23, ele disse assim, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Sabe o que Jesus disse lá em Mateus 7, 23? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E para onde que esses crentes vão? Vai tudo para o inferno. Por quê? Porque estão iludidos, estão enganados. E o próprio Deus, diz a palavra de Deus, que envia para este povo, irmãos, é o próprio Deus que envia para este povo a operação do erro. Por quê? Porque eles não querem a verdade. Eles vão descer para a sepultura sem a vida de Cristo. Irão queimar no fogo eterno do inferno. Por quê? Porque não creram na verdade, não estão recebendo a verdade. E a Bíblia é tão clara lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 a 12. A Bíblia diz assim, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira,
a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito da verdade, antes, pelo contrário, se deleitaram com a injustiça. São crentes que estão dentro da igreja, mas estão totalmente errados, porque nunca acolheram o amor da verdade deste evangelho transformador e libertador para serem salvos. Se esses crentes não querem a verdade, a Bíblia diz que o próprio Deus lhes envia a operação do erro. Talvez você esteja enganado, será que não é o seu caso? Você está envolvido dentro de um mecanismo religioso, fazendo tantas obras, pregando, orando, jejuando, mas na operação do erro. Você que está me escutando, você tem certeza de que você está morto com Cristo? Você tem certeza que você está crucificado com Cristo e que Cristo é a sua vida? Se você não tem, você está iludido, você está enganado. E quando você morrer, você vai para o inferno e não vai para a glória. Ah, mas eu sinto a presença de Deus. Queridos, não é sentir, é você crer que Ele habita em você, porque o justo vai viver pela fé, não pelo sentimento. Aí já começa o erro. Nós não queremos dar ouvidos à verdade. Nós gostamos de ficar aí chafurdando na lama da religião. Queridos, é o próprio Deus que envia a operação do erro. Paulo fala sobre este evangelho: estou entregando para vocês o que eu recebi, que Cristo morreu. Cristo morreu, Paulo recebeu essa morte de Cristo, por isso que ele diz enfaticamente tantas vezes que ele foi morto na cruz com Cristo. 2 Coríntios 5,14, a palavra fala assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Se um morreu por todos, quem é esse que morreu por todos? Jesus. Todos também morreram. Mas para isso você tem que crer, né? E quando os teus olhos são abertos para você conhecer a verdade do Evangelho, outras mensagens não vai satisfazer mais o seu coração. Porque você foi liberto do pecado. Né? Uma pregação que não aponta para a cruz, que anula a cruz, anula o Evangelho, são pregações malditas. São pregações vazias do conteúdo de vida, vida de Cristo. Quantos e quantos que se dizem filhos de Deus vivem uma vida amargurada, sem paz, os seus lares é um inferno, porque a esposa é nervosa, a esposa é ranzinza, a esposa é implicante, o marido é irritadiço, o marido é nervoso, o marido briga, o marido xinga. Os casais evangélicos são uma vergonha para este evangelho. Que cristianismo é esse que vocês estão vivendo? Agora, quando se conhece o evangelho da graça, quando você crê que Cristo, ao ser crucificado, lhe atraiu lá naquela cruz e lhe fez morrer, porque o pecador foi incluído no corpo de Cristo. Quem morreu na cruz foi o pecador no corpo de Cristo. Eu vivo, mas não sou eu, é Cristo quem vive em mim. Cristianismo é uma substituição de vida. Ele troca a sua vida pela dele. E Jesus falou: quem ama a sua vida, perdê-la-á. Agora, quem abomina ou quem odeia a sua vida neste mundo por amor de mim, esse vai ganhar a sua vida. Né? Então, Paulo entregou o que ele recebeu, que Cristo morreu, mas Paulo também havia sido crucificado com Cristo e morto e liberto. Agora, querido, não se engane. A dificuldade sua é em crer. Não só sua, mas de muitos crentes. É em crer na palavra de Deus. Um reitor de uma faculdade evangélica lá em Londrina disse para um amigo meu, pastor, diz o seguinte: olha, pastor, aqui no seminário começou uma classe agora de 45 candidatos a pastores, mas todos eles são incrédulos. Se eles são incrédulos, quem que manda os incrédulos para os seminários? São as igrejas. E se as igrejas têm mandado esses incrédulos para os seminários, como está a vida desta igreja? Só tem incrédulos, com a Bíblia na mão, orando,
jejuando, e fazendo obras, e subindo ao monte, e descendo do monte, e fazendo campanhas, e fazendo isto, e fazendo aquilo. Isto é canseira. Você não é aceito pelo Pai por aquilo que você faz. É por aquilo que Cristo fez. Efésios 1, verso 6, a palavra fala que Deus nos fez agradáveis a si no amado. Deus se agrada de mim, de você, por aquilo que Cristo fez, por aquilo que Cristo é. Então, quando nós cremos nessa palavra, nós encontramos um verdadeiro descanso para as nossas almas. Então, o Evangelho. A primeira parte dele é que Cristo morreu, mas o pecador tem que crer que morreu também. E que foi sepultado. E nós também fomos sepultados com Cristo. Romanos 6, verso 4, a palavra fala que fomos sepultados juntamente com Ele pela morte no batismo. É batismo na morte, não é batismo nas águas. O batismo nas águas é quando somos mergulhados nas águas. Mas só serão mergulhados nas águas, e batismo significa sepultamento, né? Sepultamento. As pessoas falam que ali significa que nós estamos sepultando os nossos pecados. Não, irmãos. Batismo significa sepultamento, sim. É uma simbologia daquilo que foi feito lá naquela cruz. Agora, nós fomos batizados na morte de Cristo. O que é batismo na morte? Cristo morreu e me incluiu em seu corpo. Quando ele morreu, eu morri. E Cristo é a minha vida. Então, se eu estou morto, em Romanos, eu gostaria que você conferisse na sua Bíblia. Porque nós estamos forçando aqui o texto, não. A palavra fala assim, que porquanto aquele que está morto, justificado está do pecado. Você só será verdadeiramente justificado do pecado pelo princípio de Deus, princípio da palavra, por aquilo que está escrito. A palavra fala, porquanto aquele que está morto, ou quem morreu, justificado está do pecado. Se você ainda não creu na sua morte, você não está justificado do pecado. E quem não está justificado do pecado pode ser um bom crente, como o diabo também é crente. E estremece. Né? E essa crentalhada hoje nem sequer teme e treme. O diabo crê mais do que muitos crentes. Porque os crentes não creem na Bíblia. Crê na religião, crê nas doutrinas, crê nos mandamentos de homens, crê nas regras, mas não crê no Cristo revelado na palavra de Deus. E para onde é que vai esses crentes? Misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Espero que nesta oportunidade os teus olhos sejam abertos. Que Deus faça com que as escamas dos teus olhos caiam por terra. Que os seus ouvidos, cheios de cera de Satanás, possam ser completamente desentupidos, para que a verdade deste evangelho que liberta, que restaura, que salva, que traz vida de Cristo para dentro de você, esta palavra possa entrar e possa fazer uma obra tremenda de salvação em seu coração. E você possa, de fato, confessar que você morreu com Cristo e que Cristo é sua vida, meu irmão. É hora de você se despertar, se levantar desta mornidão e de morte espiritual. Jesus está lhe chamando para a sua glória, para lhe dar uma vida nova, uma vida abundância. Jesus quer libertar você de você mesmo, porque o seu grande problema é você mesmo, e você acha que é os outros. Não é os outros, o seu grande problema é você mesmo, é essa sua natureza perversa, rebelde, essa natureza de cobra, cascavel e jararaca. Tem muitos aí crentes dormindo com cobras. Cobra dormindo com cobra. O que é uma cobra? É um crente que ainda não foi regenerado. Não foi restaurado por este amor gracioso manifestado lá naquela cruz. Meus irmãos, então, para que uma pessoa seja batizada nas águas, e batismo significa sepultamento, ela tem que crer que está morta com Cristo. Não se sepulta pessoa viva. Hoje aqui nós vemos tantos batismos, vem lá a pessoa e já mergulha uma cobra seca e do outro lado sai uma cobra molhada, não tem mudança de vida. Porque nunca experimentaram a verdadeira crucificação com Cristo. Evangelho é morte e ressurreição. Então, você só pode ser sepultado com Cristo se você creu que você morreu com Cristo. Entende? E ao terceiro dia, quando Deus ressuscitou a Cristo,
Paulo também recebeu a sua ressurreição juntamente com Cristo. É ali que nós ganhamos a vida. A palavra fala assim, por favor, escute aqui com bastante cuidado. Vamos ler aqui Colossenses capítulo 2, versículo 11 e 12, que diz assim a palavra. Nele, este nele é Cristo. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então aqui, meus irmãos, a palavra fala, Colossenses 2,12, que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Isso é participar deste verdadeiro evangelho da graça. Cristo morreu, mas eu também morri. Cristo foi sepultado, mas eu estava nele, e eu também fui sepultado com Cristo. E Cristo ressuscitou, mas eu estava nele. Efésios 2,6 diz que, e juntamente com ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, então, essa passagem aqui da palavra, 1 Coríntios 15, de 1 a 4, indica os acontecimentos históricos fundamentais do Evangelho. A morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo. Nós também participamos da sua morte, por quê? Porque fomos crucificados e mortos com ele. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. E, juntamente com ele, o Pai nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E lá em 2 Coríntios 5, 21, fala que Cristo é a justiça do cristão. 2 Coríntios 5, 21 está escrito: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Está vendo? Nele, em Cristo, eu e você, nós fomos feitos justiça de Deus. Cristo é a nossa justiça. Por isso que há somente um evangelho no cristianismo, mas há muitos falsos evangelhos. As boas notícias de Deus são sempre a respeito de Cristo, sua pessoa e a sua obra. Mas sua obra é de eternidade a eternidade, e Jesus é tanto homem quanto Deus poderoso e perfeito. Portanto, meus irmãos, com Paulo nós podemos dizer em Romanos 1, verso 16, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Né? Não me envergonho. E tem muitos crentes que se envergonham deste evangelho, tem muitos crentes que não têm vergonha deste evangelho, e tem muitos crentes que são uma vergonha para o evangelho de Cristo. O evangelho é o evangelho eterno, concentrando-se nele, em Cristo, como aquele que fez o céu e a terra. É também o evangelho do reino, focalizando em Cristo, somente em Cristo como próximo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amados, é maravilhoso o evangelho da graça de Deus, e é o evangelho da vossa salvação. Assim também é o verdadeiro evangelho da paz, reconciliando o homem com Deus. Este evangelho. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo e não imputando ao homem as suas transgressões. Quando Deus, antes de criar o mundo, ele estava na pessoa de Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo e não imputando em nossa conta os nossos pecados. Amados, porque Cristo é Deus, e este evangelho de Jesus Cristo é certamente o verdadeiro evangelho de Deus. Este é o evangelho que temos sido comissionados por Cristo a pregar a toda criatura, e não precisamos de nenhum outro. E já que é de fato o evangelho da glória do Deus bendito, nunca devemos desejar outro evangelho. O evangelho verdadeiro nos dá tudo o que necessitamos espiritualmente para cada dia e também a eternidade. Oh, meus irmãos, olha, algum tempo atrás, uma pessoa falou para mim, olha, eu cansei de ser evangélico, estava totalmente frustrada, sem vida, mas o
Querido, se nós olhássemos para Cristo, Ele faz um convite tão lindo para nós. Diz lá em Mateus 11, 28, 29, vinde a mim. Vinde a mim. Quantos? Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Hoje a gente vê todo mundo se dizendo evangélico. Eu sei que está em moda dizer isto, mas não digo por causa da moda, como quem vai sendo manobrado como massa, mas sim por causa do nó na garganta mesmo, do aperto no peito e da triste constatação do imenso engano que está cegando a igreja evangélica espalhada por todos os lados. Mas graças a Deus, eu nunca fui gospel. Mas ser evangélico não diz mais o que deveria dizer e não representam tudo o que Deus me chamou para ser nele em amor e graça, e que está para muito além das portas das igrejas. Igrejas com I maiúsculo. Amados, meu lugar e o convite que recebi é para ser do reino, e deste privilégio eu não abro mão. Ele veio para me dar o reino. Em Lucas 12, verso 32, ele disse assim: não temas, pequenino rebanho, porque aprove ao Deus dar-vos o reino. O reino, o que é reino? É Ele mesmo. Onde Cristo está, está o reino dele, porque Ele é o reino de Deus. E este reino, quando eu creio que eu fui crucificado com Cristo, eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E este reino, quando eu creio neste fato, este reino vem para dentro de mim. Conforme diz lá em Lucas, capítulo 17, acompanha comigo aí na sua Bíblia, Lucas 17, versículo 20 e 21, a palavra fala assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não veio o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Aleluia, que privilégio poder ter crido na minha crucificação com Cristo. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amado ouvinte, o que digo, certamente eu sei que será combatido pelos santos, entre aspas, pelos homens de Deus minúsculo, por pastores e gente da visão. Eu sei que você é chamado de perturbador da fé, insubordinado, sem fé, sem aliança, sem cobertura. Dirão que eu estou causando escândalo ou coisas semelhantes a estas. Mas eu assumo o que eu estou dizendo com a convicção de quem não vai pular do barco naufragando, mas que tem a vontade firme na rocha de ganhar a quantos conseguir, dentro e fora do barco, com minha pregação simples, sem arranjos, sem perversão, e o mais sincero e verdadeiro possível, para que você possa conhecer verdadeiramente a verdade da palavra de Deus que liberta. Porque enquanto você não crê na sua morte com Cristo, eu estou dizendo com a autoridade da palavra de Deus, você não é um verdadeiro cristão, você é um tristão. Olha, irmãos, eu estou enojado e farto de atos feiticeiramente proféticos, essa loteria da prosperidade, declarações esquizofrênicas de autoridade, coberturas espirituais e recado dados por um Deus minúsculo que nunca cumpre o que promete e muda de ideia e direção como quem troca de sapato. Olha, irmãos, apóstolos, pastores e bispos que subiram no pináculo do templo e se fazem mediadores entre esse Deus minúsculo e os homens, tentando fazer-se iguais a Deus, dizendo o que o seu rebanho pode ou não pode fazer, julgando o servo alheio sob a pena de não ordenar mais a bênção desse Deus pequeno, minúsculo, aí aos seus discípulos através de sua autoridade. Amados,
campanhas de promoção barata e tentativas algemadas de lotar templos com gente que vem enganada e enganando-se, tentando frustramente de todos os jeitos alcançar a inalcançável oração para a qual Deus não disse amém, mas que o profeta declarou que aconteceria. É gente que lê e ouve o evangelho, mas leva para casa e para o coração esse veneno do evangelho. Tá certo? Amados, há lugar firme na rocha. Há um lugar firme na rocha. Mas estes loucos teimam em construir as suas casas, templos na areia. Estão negando a cruz, negaram a cruz, afirmando não haver nela salvação suficiente, inventando quebras humanas de maldições hereditárias e uma santidade apenas moral, sexual, farisaica, sem ética e sem caráter, sem verdade de vida no evangelho. Não creio que a armadura de Deus, o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinturão da verdade e o calçado do evangelho da paz são equipamentos dados gratuitamente a todos os que creem, até mesmo aos mais pequeninos na fé, e não somente a uma elite sacerdotal, detentora aí de uma revolução nova. Misericórdia. Olha, e eu denuncio sim esses lobos enganadores, essa raça de víboras, envenenadores do evangelho, que, não se contentando em mudar apenas uma vírgula ou tio da revelação, perverteram todo o sentido da palavra, ensinando doutrinas perversas que nada têm a ver com o caminho, que é Cristo, a boa nova anunciada em Jesus, o Filho de Deus. Não creio de modo algum em um Deus que só age ou me livra do mal, se eu orar, verbalizar, declarar, profetizar o meu pedido. Eu creio em um Deus que ouve as minhas orações, sim, todas elas, muito antes delas me virem aos lábios. Ele me livra de vales da sombra da morte. Nem eu imagino que se levanto contra mim e vou andando em fé. Irmãos, o meu Deus não se apresenta em shows da fé, não faz politicagem, não dá jeitinho, não me abençoa só porque sou fiel, mas em graça e amor me reconciliou com Ele, e sem merecimento algum, sem justiça própria, mas justificando mediante a fé naquele que por mim se entregou, mesmo sendo eu um pecador miserável. Cristo me atraiu naquela cruz, me incluiu, me crucificou, me fez morrer. Hoje estamos vendo aí, os cantores de Deus não estão aí nos palcos da TV, porque os verdadeiros levitas, os verdadeiros cantores de Deus, eles não estão aí nos palcos das TVs, não lotam auditórios, nem ginásios, não são performáticos, mas estão cantando e louvando a Deus dentro das prisões, no silêncio do seu quarto, louvando somente a Deus. Não estão buscando aí os seus próprios interesses de vender mais CDs. Não são idólatras de sua própria imagem. Olha, irmãos, é triste ver tantos amigos, tantos colegas de ministérios, gente querida e de Deus, mas que estão fascinados e tentados pela possibilidade de transformar as pedras em pães, de jogar-se do pináculo do templo e vender as suas almas aos principados desse século de sucesso, holofotes e aplausos. E a minha oração é para que estes se arrependam e creiam no verdadeiro evangelho, morte e ressurreição em Cristo. Por favor, queridos, abandone este falso evangelho pregado por interesses pessoais, medidos aí em números e não na verdade de Deus produzida em amor. Por favor, voltem ao verdadeiro evangelho da graça. Por quê? Porque há um lugar de liberdade e vida pacificada, planificada, renovada todos os dias, sem trocas, sem barganha, sem modificar ou acrescentar nada à palavra revelada em Jesus.
Nem mesmo as novas interpretações e revelações exclusivíssimas, né, que alguns falsos mestres e falsos apóstolos dizem ter recebido. Olha, irmãos, o caminho antigo ainda é novo e vivo caminho em Deus. E o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é nossa garantia irrevogável que todas as nossas maldições e dores foram levadas sobre ele. Está dito, está escrito, quem ouvirá? Quem vai crer em nossa pregação? Amados, o Deus que disse, arrependam-se e creiam no Evangelho, que Ele mesmo te abençoe de uma forma rica, poderosa e sobrenatural, para que você não fique mais na obra do engano, para que você possa crer em Jesus Cristo e este crucificado. Ah, meus irmãos, como eu desejaria que você pudesse experimentar esta verdade, este evangelho impactante, este evangelho que apresenta Jesus Cristo crucificado de uma forma maravilhosa, de uma forma rica, de uma forma sem misticismo. Ah, nós precisamos tanto disso, queridos. Precisamos de nos voltar para as veredas antigas. Tem um texto tão precioso lá no livro do profeta Jeremias. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia. Vamos conferir. Nós vamos ficar sempre com a palavra. Assim diz o Senhor. Né? A palavra de Deus, ela é tão clara em Jeremias capítulo 6, verso 16, que diz assim. Jeremias 6, verso 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Hoje os crentes não querem andar pelo caminho da verdade, pelo caminho da libertação. E a libertação está em Cristo, em sua obra perfeita consumada, lá naquela cruz. Ah, meus irmãos, nós precisamos de voltar para este evangelho, voltar para as escrituras sagradas. Né? O Senhor Jesus Cristo, Ele advertiu aos seus seguidores, lá em Mateus 7,15, cuidado com os falsos profetas que vêm a vós em pele de cordeiro, mas por dentro são lobos devoradores. Então, o alerta aqui foi importante, porque mais tarde Jesus disse o seguinte, lá em Mateus 10, verso 16, eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto, sejam astutos como as serpentes e simples como as pombas. E o apóstolo Paulo, com um espírito profundamente perturbado e em lágrimas, ele escreveu um aviso bastante similar, lá em Atos, capítulo 20, versículo 29. Paulo disse assim, eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio do rebanho e não os pouparão. Irmãos, e nós estamos vendo, ao longo da história da igreja, esses avisos sobre cristãos professos que enganam até os escolhidos e raramente têm sido levados a sério. Amados, como a igreja pode ser tão facilmente enganada? E de acordo com o dicionário português, o nosso dicionário, enganar significa levar algo errado a ser aceito como verdadeiro. Enganar significa levar algo errado a ser aceito como verdadeiro. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Poderia a igreja ter perdido não apenas sua capacidade de discernir a verdade do erro, mas também a capacidade de diferenciar os lobos dos cordeiros? Irmãos, que nós possamos, pela graça do Pai, voltar ao Evangelho da Graça, a descansar na suficiência da pessoa e da obra de Cristo. Que Ele, por sua graça, por seu amor e pela sua misericórdia, venha revelar essa verdade, que lá naquela cruz, quando Cristo morreu, Ele nos atraiu a si, Ele nos fez morrer no seu corpo, Ele nos crucificou a nossa velha natureza. Olha, irmãos, fomos sepultados com o Senhor, mas ao terceiro dia, juntamente com Cristo, eu e você, nós somos ressuscitados, porque é isso que está escrito na palavra de Deus, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, e que Deus revele
esta verdade ao seu coração. Vamos ter uma palavra de oração. Vamos orar. Nosso Pai, em nome de teu Filho Jesus, muito obrigado por esse tempo que passamos aqui, ouvindo a tua bendita e santa palavra. Que esta palavra, Pai, possa cair em corações abertos, receptíveis. Meu Pai, não permita que o engano reine na vida daqueles que nos escutaram. Abra os seus olhos, os olhos do coração, para que eles possam enxergar claramente e ver a verdadeira obra da cruz, realizada em favor de cada um deles. Onde lá na cruz eles foram atraídos a Cristo, foram crucificados com Cristo, foram mortos com Cristo, e juntamente com Cristo o Senhor os ressuscitou e os fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meu Pai, que esta verdade seja realidade espiritual na vida e no coração de todos aqueles que nos ouviram nesta manhã. Abençoa, Pai, a nossa cidade. Abençoa as pessoas que estão aqui presentes. E abençoa aquelas que estão nos ouvindo através do rádio, através do CD. Oh, meu Pai, a bênção maior é Cristo. Fora de Cristo, o Senhor não tem bênção para ninguém. E muito obrigado, porque na pessoa de Cristo, conforme diz a tua palavra, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, pelo teu amor revelado na cruz. Obrigado, meu Pai, pela tua formosura, pela tua graça, pela tua misericórdia. Misericórdia que não tem fim. Elas se renovam a cada manhã. E é por causa dela que nós não somos consumidos. Obrigado, Pai, porque é tão bom poder desfrutar do teu amor, da tua presença, desta vida abundante de Cristo. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. E lembrando, quero convidar todos vocês para estar conosco domingo, às 9 horas da manhã. Eu vou estar ali ministrando a verdade da palavra de Deus. Venha você, venha a sua esposa, traga seus filhos. Você, mulher, traga o seu marido. Vamos pedir que o Pai, que Ele abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, para nós ficarmos com esta verdade maravilhosa. Não perca mais tempo. Se você tem tido o privilégio e a oportunidade de conhecer essa palavra, essa verdade, então venha estar no meio do fogo, daqueles que de fato confessam a sua morte e ressurreição em Cristo. Este povo que de fato ama o Senhor. E pode ter certeza, você também será muito bem-vindo, será amado, será muito bem recepcionado. E que Deus revele a sua graça ao seu coração para você crer na palavra. Bom dia para vocês, graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não éramos povo, mas agora somos povo de Deus e alcançamos misericórdia do Senhor. Agora somos
pois somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não éramos povo, mas agora somos povo de Deus e alcançamos misericórdia do Senhor. Povo de Deus, agora somos povo de Deus, raça eleita, nação santa, santa. Povo de Deus, agora somos povo de Deus, raça eleita, nação santa, santa. Nós fomos comprados por preço, um alto preço pago por Jesus, com o seu sangue derramado lá na cruz. Povo de Deus, agora somos povo de Deus, raça eleita, nação santa, santa. Povo de Deus, agora somos povo de Deus, raça eleita, nação santa.